4 de maio, quinta-feira, vamos ouvir o Evangelho escrito por São João, no capítulo 13, versículos de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como seu gesto de lavar os pés dos discípulos, inclusive os de Judas Iscariotes, Jesus nos revelou o segredo da felicidade, que consiste em servir sem pretensão, servir por amor, fazer por amor a Deus, fazer em nome do Senhor. Mesmo sabendo que um dos seus discípulos o iria trair, Jesus se abaixou para lavar os seus pés. Meus irmãos e minhas irmãs, a maneira com que muitos de nós fomos formados e a própria sociedade exige, não é a mesma da humildade, mas sim a forma da competição, do orgulho, da vaidade, da soberba, de sermos melhores, mais importantes e da necessidade de nos sobressair mais que os outros, de nos preocuparmos com as nossas coisas, com o meu em primeiro lugar. Depois, se sobrar tempo, se sobrar algo, damos ou fazemos para o outro. Amados irmãos e irmãs, se queremos ser felizes, devemos olhar sempre para o nosso coração e nos lembrar da cena onde Cristo se faz servo e lava os pés dos seus discípulos. Todo aquele que compreende isto e põe em prática será feliz. O segredo está na humildade de coração, na simplicidade da vida, no serviço e na doação ao outro, não importa a quem. Se alguém quer ser o primeiro, que seja servo. Se alguém quer se fazer o maior, que se faça menor, que se doe mais, que faça tudo sem esperar nada em troca. Meus queridos, Jesus quer que sejamos felizes e Ele mesmo nos ensina o que devemos fazer para trilhar o caminho da felicidade. A primeira coisa, e a maior de todas elas, é que a felicidade consiste em servir. Porque no Evangelho de hoje começa justamente depois que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Se queremos aprender a ser felizes, precisamos aprender a servir. Devemos aprender a nos colocar aos pés dos irmãos para lavá-los, amá-los e ajudar-nos uns aos outros. A vocação de servir deve estar dentro do coração de cada um de nós como missão primeira e fundamental nesta vida. Estamos aqui para servir uns aos outros. Amém. Jesus erguendo-se da ceia, já em bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Dou-vos novo mandamento, deixo partir nova lei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.